senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do TiociCast. E hoje um episódio especial, nosso episódio de final de ano, para celebrarmos esse ano de 2024, onde tivemos o lançamento do nosso podcast e, obviamente, já planejando um 2025 muito promissor, tanto na nossa vida pessoal, quanto também nas contratações públicas. E para isso, eu recebo um grande amigo para falar de um tema extremamente relevante e que vem tirando o sono de muita gente. Como implementar um mapa de riscos nas contratações públicas. E eu farei a leitura do currículo resumido do professor Rafael Mota. Ele que é servidor público federal, já foi gerente de licitações e contratos da ANTAC, também já foi coordenador geral da Central de Compras do Ministério da Economia, além de pregoeiro e presidente de CPL. Ele é autor, professor e palestrante, com mais de 20 anos de experiência em compras públicas. É pós-graduado em gestão pública e em Business Intelligence and Analytics, certificado em liderança e em governança, riscos e compliance. E olha só, uma das obras aqui do professor Rafael Mota foi escrito em coautoria com Anielo Parziale, Pedro Lombardo, você que nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Spotify. Está aqui Licitação na Prática do Com Licitação. Recomendo para vocês, inclusive a minha versão está aqui ó, com as devidas dedicatórias. E eu e o Rafa, que já estivemos juntos em alguns eventos, esse ano pelo menos 3 vezes a gente acabou se encontrando, e agora no formato virtual, para fechar aqui o ano com chave de ouro. Rafa, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. É uma satisfação estar aqui falando para o seu público, né? Uma atuação forte aí em âmbito municipal, acaba pegando o Brasil como um todo, e os municípios são realmente a força motriz, né, do nosso governo. Quase tudo acontece ali pequenininho, acontece em âmbito municipal. A gente tem mania de falar tudo em âmbito federal, né? Mas cada vez mais a gente tem descentralizado recursos e descentralizado processo decisório. E isso é muito importante, então a gente precisa capacitar cada vez mais essa turma para que eles consigam fazer contratações de excelência, né? Eu gosto do Rafa justamente por conta da linguagem, da didática dele, embora seja um servidor da esfera federal, vocês viram pelo vasto currículo, mas ele tem uma sensibilidade muito grande com essa visão macro, sistêmica, né, de descentralização, de saber da autonomia de cada um dos entes da federação. E, por conta disso, nós resolvemos falar sobre análise de riscos, matriz de riscos, o mapa de riscos, pois é uma das exigências previstas na 14133, mas que, de certa forma, vem sendo subutilizada ou desvirtuada e até em alguns momentos ignorada, né? Então, Rafa, fique à vontade para fazer uma introdução sobre essa temática aí, compartilhando com o nosso público, em especial os municípios, né? O que seria um mapa de riscos, qual é a importância de um mapa de riscos, o conceito, previsão legal, para nós nos situarmos em relação a essa temática. Amigo, eu vou começar falando sobre um livro que eu terminei de escrever agora no final de novembro, mandei para 2 editoras, uma aprovou, está na segunda ainda, que é o meu objetivo principal de publicação com essa editora, né? Se Deus quiser será aprovado. É um livro justamente de riscos, mas para licitantes, para o mercado fornecedor. Ambos, né, quem compra e quem vende, ambos estão expostos a riscos, tá? Mas tem características que são comuns aos dois lados, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma questão cultural muito forte aqui no Brasil, que é de ser um povo otimista por natureza, né? Então tá lá, a gente está tomando no lombo e tá sorrindo, fazendo festa, dizendo, não, tudo vai melhorar, tudo vai melhorar. É uma característica do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa negação com a cautela
Por quê? Porque a gente associa cautela com pessimismo, né? Ah, não, então se eu pensar no risco, significa que eu estou pensando em algo que pode dar errado. Se eu estou pensando em algo que pode dar errado, eu estou sendo pessimista. E eu tenho que ser otimista, porque o otimismo é que me leva para frente. São duas coisas que não têm necessariamente conexão. Uma coisa é você ter cautela, outra coisa é você ter um pensamento negativo o tempo inteiro que te puxa para trás. Ser cauteloso, na verdade, é uma característica dos otimistas que têm sucesso. Os otimistas que têm sucesso, eles avaliam cenários e pensam, bom, o que pode dar errado nesse caminho? X, Y e Z. Bom, se essas situações podem dar errado, o que eu posso fazer para vencê-las, caso elas ocorram, e conseguir atingir o meu objetivo. Você perceba que eu não deixo de lado o meu objetivo. O meu objetivo continua lá. Se ele continua lá é porque eu estou sendo otimista, mas eu não deixo de adotar as cautelas necessárias para que pequenos problemas não me impeçam de atingir o meu objetivo. E aí eu vou ao conceito de risco. Porque risco, segundo a norma ISO 31000, é justamente o efeito da incerteza no meu objetivo. Então, todo mundo tem objetivos. Quando a gente vai fazer uma contratação pública, a gente tem objetivo a ser atingido, tá? A gente tem resultados a serem atingidos. Eu posso pensar de maneira muito estreita e dizer, o meu objetivo é concluir essa licitação, ou eu posso pensar de uma maneira mais a longo prazo, mais voltada à geração de resultado. Então, meu objetivo deixa de ser concluir a licitação e passa a ser a executar aquele objeto com sucesso, passa a ser que aquele objeto gere resultado para o meu público-alvo. Então, eu já estou pensando lá na frente. Por isso que quando a gente fala de gestão de riscos, a gente tem que pensar na etapa de planejamento da contratação, na etapa de seleção do fornecedor e também na etapa de execução contratual. Não existe uma gestão de riscos bem feita que só olhe uma dessas pernas. Eu tenho que pensar desde o princípio agora até lá na frente, até mesmo após esse contrato deixar de existir. E você tem todo o direito de me interromper, meu amigo, a qualquer momento, porque você já viu que eu começo falando e disparo, tá? Minha esposa, ela costuma falar, calma aí, deixa eu falar um pouquinho. Não, mas assim que é bom, tô até com a caneta na mão aqui, ó, porque hoje eu tô na qualidade de aluno aqui, eu tô para aprender. Então tá ótimo. E aí, quando a gente fala dessa gestão de riscos, feita de maneira mais profissional, pensada, tanto no momento que eu estou planejando a minha contratação, quanto no momento da seleção do fornecedor, quanto na execução contratual, Tiossi. Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber, depois de algum tempo, né, você faz em 2, 3 contratações, você já começa a perceber os resultados positivos, tá? Então, mesmo que você faça de maneira simplificada, você não precisa de ficar anos e anos estudando sobre risco, você precisa simplesmente estar aberto a pensar que existem riscos e estar aberto às possibilidades de tratamento desses riscos, tá? Não é nenhum demérito você dizer assim, olha, a minha equipe de licitação tem pouco conhecimento. Bom, se a minha equipe de licitação tem pouco conhecimento, eu preciso tratar isso daqui. Quando eu ofereço um treinamento específico para o meu pregoeiro, quando eu ofereço um treinamento específico para o meu fiscal de contrato, eu já estou tratando algum risco ou alguns riscos. Não é demérito nenhum você dizer o seguinte, olha, das 10 últimas contratações que eu fiz, 8 geraram resultados horríveis.
Porque isso é o primeiro passo, você reconhecer que tem algo errado é o primeiro passo para você começar a identificar os riscos aos quais você está submetido, aos quais as suas licitações estão submetidas, suas contratações de maneira geral, não apenas licitações. Tá? Então, daí, quando a gente faz isso, a gente está olhando para dentro e já está começando a identificar alguns riscos que existem. Por exemplo, né, tem uma metodologia de identificação de risco, que é o diagrama de Ishikawa, né, que é também conhecido como diagrama de causa e efeito. Então, poxa, se uma parte das minhas licitações dá fracassada ou dá deserta, por que isso ocorreu? Ou por que isso normalmente ocorre? Quais são as causas que levam àquela licitação deserta ou fracassada? Se na execução contratual eu tenho muitos contratos que não cumprem o que eu queria, por que isso acontece? O normal é a gente dizer assim, acontece porque a empresa é ruim. Será que essa é a única causa? Será que não existem outras causas? Tá? Então, um contrato que é executado fora do escopo pode ser porque a empresa contratada é ruim, pode ser porque o escopo não foi bem definido, pode ser porque o meu contrato não está bem redigido. Tem N causas, pode ser porque o fiscal ou os fiscais simplesmente não estão fazendo o seu trabalho a contento. Tá? Então a gente tem N causas. Eu tive dando um treinamento esse ano que eu achei muito interessante. Um aluno levantou a mão e falou para mim assim, professor, lá no meu município a gente tem um contrato de engenharia que tem que vir um engenheiro junto com um fiscal acompanhando as obras que a gente está executando, porque a gente não tem engenheiro no quadro, então a gente contrata um engenheiro para apoiar o trabalho do fiscal. Aí eu falei, sim, qual o problema? Né? Mas, assim, o problema é que já tem 2 anos que esse contrato existe e o engenheiro nunca apareceu. Eu falei, e aí, como é que você faz? Aí ele falou assim, não, eu sou o fiscal que fiscalizo as obras e eu não entendo nada de obra. Então eu vou lá, dou uma olhada e digo que está ok, porque eles estão construindo. Aí eu falei, meu Deus do céu, e quem é que fiscaliza esse contrato dessa empresa de engenharia? Aí ele falou, não, acho que não tem nenhum fiscal sobre esse contrato, não, talvez seja eu mesmo. Aí eu falei, gente, esse problema não piora, né? Eu falei, aí alguém falou assim, e a empresa está sendo paga? E ele falou, tá sendo paga, recebeu direitinho todos os meses, por isso que eu tô chateado, porque eles nunca vieram. E eu falei, cara, não é possível essa situação ocorrer dessa maneira. E aí, para minha surpresa, uma outra aluna levanta a mão e fala, no meu município acontece exatamente a mesma coisa. Eu falei, gente, olha que situação maluca. Então, o contrato, você veja que isso aí vai desembocar lá na nossa execução contratual. Se aquela obra não for bem feita, é porque não houve fiscalização? Ou talvez houve a fiscalização, mas não foi feita de maneira adequada, porque aquele fiscal não tinha a preparação adequada e porque a empresa que foi contratada para apoiá-lo não estava lá. E por que essa empresa não estava lá? Porque quem deveria estar observando aquilo não estava. E por que a empresa não está trabalhando e está recebendo? Olha o tanto de problema que a gente vai puxando, parece, e aí, se você for puxando, você vai vendo que parece um trabalho sem fim, porque você vai, poxa, por que a empresa recebe sem estar trabalhando? É porque lá na área de pagamento talvez não exista um controle adequado, então emitiu a nota, não tem um atesto, e mesmo assim o financeiro paga a nota sem atesto. E por que o financeiro paga a nota sem atesto? Então você vai nessa questão de causa e efeito e você vai percebendo que existem uma causa mãe e depois várias ramificações ali que levam a todo aquele grande problema que a gente tem lá na frente. Tem um assunto que está em voga agora, né? Está todo mundo discutindo, que é a questão da ponte lá entre o Maranhão e Tocantins. Poxa,
eu vi um vídeo do vereador lá, não sei se você viu, provavelmente você tenha visto, várias pessoas viram esse vídeo, correu aí a internet, o vereador gravando e falando, olha, a gente já avisou diversas vezes as autoridades que tem um problema com essa ponte vai cair. E bem na hora a ponte caiu. Bem na hora a ponte começou a desmoronar ali. E aí foram investigar, poxa, desde 2021 que o DENIT sabe desse problema. Desde 2021. E aí emitiram um comunicado dizendo o seguinte, a gente tentou fazer a licitação, só que a licitação foi fracassada. Bom, a licitação foi fracassada porque 12 ou 13 empresas foram desclassificadas e uma foi inabilitada. E aí eu fico me perguntando o que fez com que 12 das 13 empresas fossem desclassificadas e uma fosse inabilitada. Você vê que certamente tem várias causas aí para trás e a gente tem que investigar essas causas. Para quê? Para corrigir o problema das próximas vezes. São riscos que existiam e que continuam existindo, porque você tem outras contratações rodando e que não estão sendo tratados. E aí dão nesses problemas, que aqui foi um caso gravíssimo, né? Além do prejuízo financeiro absurdo, são mortes. Talvez dezenas de mortes, porque o último número que eu vi era em torno de 20 pessoas, não lembro exatamente, desaparecidas, né? Componentes químicos derramados no rio. Olha o tanto de efeitos negativos. Né, de efeitos. De efeitos negativos, de consequências nefastas aí por uma situação. Então aí a gente chega a uma outra característica, que é a seguinte, apenas um evento de risco pode gerar várias consequências. Tá? Um evento de risco se ramifica em várias consequências, e cada uma dessas consequências pode ser a causa de outros eventos de risco. Tá? Então eu não sei que tipo de material químico que foi derramado no rio, mas algum desses materiais pode contaminar peixes que a população ribeirinha ali consome. E aquilo ali tem efeitos no longo prazo. Tá? Pessoas que faleceram ali, isso causa consequências naquelas famílias. Então, a gente não para pensar, mas quando a gente trabalha de maneira prévia, de maneira preventiva, a gente evita uma série de problemas que poderiam ocorrer lá na frente e a gente faz com que eles não aconteçam. Rafa, se a gente começa a pensar, né, a respeito, né, da relação entre causa e efeitos, né, ainda mais nesse momento, final de ano, a gente tem lá as promessas para o próximo ano, né, nem sempre todas são concretizadas, muito por conta dessa falta de planejamento, né, simplesmente existe um sonho, porém a gente não se organiza, a gente não faz o dever de casa e, obviamente, gera várias consequências nefastas, né? E na administração pública, infelizmente, o que a gente percebe é que isso acontece com bastante frequência, né? Não podemos generalizar, obviamente, mas essas minhas andanças pelo Brasil, esses exemplos que você trouxe aí de licitação fracassada, licitação deserta, ou mesmo contrato que foi executado fora do contexto, fora do escopo, e jogam a culpa, talvez, para o licitante. A licitação deu deserto porque o licitante não se atentou à publicidade. A licitação deu fracassada porque o licitante não sabe elaborar proposta ou organizar os documentos de habilitação. O processo foi executado fora do escopo porque o licitante também não sabe executar o objeto. E a administração muitas vezes tenta terceirizar essa culpa para o particular, quando na verdade muitos desses problemas, dessas consequências se dá por questões próprias da administração. E quando a gente vai para a lei de licitações, lá no artigo 18, que dispõe sobre etapa preparatória, no inciso 10, consta dentre os requisitos na fase de planejamento que é necessário ter análise de riscos,
né, que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, né? Como que você recomenda, sugere para que a administração pública comece a materializar isso nos processos, né? Porque você falou que o primeiro passo é reconhecer que tem algo de errado, né? E a partir daí a gente começa a vislumbrar os caminhos e alternativas. Mas no campo prático, né? Qual que é o primeiro passo aí para a administração iniciar? Olha, quando a gente está falando de processo licitatório, né, o ETP, eu pelo menos defendo que o ETP é obrigatório, tá, em todas as licitações, justamente lá por conta do artigo 18, né? No artigo 72, o ETP já passa a ser opcional, depende muito da situação. A mesma situação ocorre com o levantamento, a identificação dos riscos, né, análise desses riscos e tratamento dos riscos. A lei, ela adotou uma nomenclatura que não é a ideal, né? Ela fala que lá no 1810 tem que existir a análise dos riscos. Essa análise é levantamento de probabilidade e de impacto dos riscos, tá? Então, o que a administração tem que fazer? Obviamente, antes de calcular a probabilidade e o impacto, precisa identificar quais são os riscos. E uma das técnicas é essa que eu falei, que é o diagrama de Ishikawa. Uma vez que a gente identificou os riscos existentes, a gente vai passar a fazer esse levantamento de probabilidade e impacto. Tá? Não precisa de ser um cálculo matemático. Na norma brasileira, quando a gente fala de probabilidade, parece que é aquela probabilidade matemática, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que é uma chance de ocorrência, tá? Então é uma possibilidade, ok? Então eu não preciso de dizer assim, é de 15% de probabilidade, 82,7% de probabilidade. Não, uma probabilidade alta, média ou baixa, ou muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Eu vou criar uma matriz, tá? Não é aquela matriz de risco que traz, que a lei coloca como obrigatória nos contratos de grande vulto. É uma matriz 3x3, 5x5, que eu vou ter ali a probabilidade e o impacto. Então, se eu passo a olhar para dentro da minha organização, eu começo a entender, mesmo que de maneira subjetiva, e é assim na maioria das organizações, tá, Tiossi? De maneira subjetiva, eu começo a compreender qual é a probabilidade, qual é o impacto de determinado risco. Então, eu olho ali, por exemplo, as minhas últimas contratações e eu falo, poxa, eu não estou satisfeito com o resultado dessas contratações, eu, gestor. Tá? Não estou satisfeito com o resultado dessas contratações. Se eu não estou satisfeito, né, tem um risco de inexecução ou um risco de execução fora do que a gente está prevendo. Qual é esse risco? O nível de risco é justamente a probabilidade vezes o impacto. Então, se eu não estou satisfeito com a grande maioria delas, significa que a probabilidade disso continuar ocorrendo é alta. Tá? E qual é o impacto, qual é a consequência? Aí depende muito do que eu contrato, depende muito do que eu licito. Se eu tô falando de um órgão que basicamente compra material de papelaria, computadores para execução das suas atividades administrativas, o impacto é um impacto interno. Aí a gente vai ver, poxa, o impacto interno é muito alto, o impacto externo, para o público externo, é baixo, mas aqui internamente dificulta muito o nosso trabalho. Tá? E aí, uma vez que eu definir isso, se o impacto é alto, médio ou baixo, se a probabilidade é alta, média ou baixa, eu vou ter o meu nível de risco dentro daquelas minhas contratações, o meu nível de risco. Uma vez que eu tenho um nível de risco definido, eu passo a decidir se eu vou tomar alguma atitude
ou não para tratar aqueles riscos. Porque pode ser que o risco esteja dentro do meu controle, ou pode ser que ele esteja fora do meu controle. Ou pode ser ainda que esse risco esteja dentro do meu controle, mas o custo de tratamento é tão alto que não compensa eu fazer alguma coisa neste momento. Tá? Então, por exemplo, a minha equipe comete muitos erros no momento da seleção do fornecedor, e isso gera uma quantidade de recursos nas licitações que eu considero alto. Eu não queria ter tantos recursos nas minhas licitações por erros ali na análise das propostas, por erros na análise dos documentos de habilitação. Qual a medida de tratamento mais óbvia? Oferecer algum tipo de treinamento para aquela equipe de apoio e pregoeiro, agente de contratação. Tá? Então, essa é a medida mais óbvia. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas eu não tenho recurso para treinamento. Bom, você não tem recurso para treinamento, para mandar essa pessoa para outro estado, não tem recurso para talvez contratar um curso online? Pode ser uma realidade. Mas será que não existe nenhum curso online gratuito que essas pessoas já possam fazer? Será que você não consegue se juntar com outro órgão e trocar ideias ali para o que aquele outro órgão fez que deu certo para as pessoas cometerem menos erros? Será que você não pode utilizar alguma ferramenta? Será que não pode simplesmente colocar uma etapa de revisão no processo? Será que não pode trocar pessoas? Então você vai ver que existem diversas alternativas de tratamento que não custam tão caro e podem ser adotadas imediatamente. Mas existem situações que você fala, não, aqui é muito complicado. Por exemplo, acontece normalmente, vamos supor que eu contrate, já esteja falando de um órgão como o DENIT, né? Uhum. Eu contrato obras de grande vulto e essas obras precisam ser fiscalizadas com uma frequência X e o número de fiscais que eu tenho só me permite fazer essa fiscalização em 1/3 do ideal. Uhum. Bom, que medidas que eu poderia tratar aqui? Medidas de tratamento que eu poderia adotar? Eu poderia contratar mais fiscais, e aí eu falo, poxa, não tenho dinheiro para contratar mais fiscais. Bom, se eu não tenho dinheiro para contratar mais fiscais, isso não significa que eu não deva fazer nada. Primeira coisa que eu já estou fazendo, eu já estou deixando claro, eu preciso de mais fiscais. Então, a alta administração toma consciência daquilo ali. Então, está escrito, está claro no meu mapa de risco. Preciso de mais fiscais. Se eu não tenho dinheiro, não é porque, de fato, eu não tenho dinheiro. É porque o dinheiro que eu tenho está sendo utilizado com outra prioridade. Talvez tenha setores dentro da minha organização que estejam recebendo mais servidores do que precisaria, e a minha área de fiscalização, os meus engenheiros que poderiam estar atuando na fiscalização de contrato estão sendo cedidos para outros tipos de trabalho, e eu estou ficando cada vez mais desguarnecido naquela situação. Então, quando eu coloco aquilo no meu mapa de risco, eu estou assumindo que é uma necessidade, eu estou assumindo que eu devo fazer alguma coisa. Se eu não consigo fazer hoje, eu tenho que ter um plano para conseguir fazer aquilo ali. Mas existem outras alternativas? Talvez existam. Então, eu posso criar medidas de controle, eu posso fazer determinadas fiscalizações que eu faço cotidianamente, passar a fazer por amostragem. Eu posso, talvez, contratar uma empresa para fazer relatórios que os meus engenheiros estão fazendo e conseguir colocar esses engenheiros para trabalhar mais em loco. Então, eu vou definindo alternativas de tratamento conforme a minha realidade. Então, a gente vai ter um tripé: identificação de risco, definição do nível de risco, que é a probabilidade e o impacto, e o tratamento desses riscos. Só que isso, alguns órgãos já estão fazendo, eles estão aprendendo. Eu tenho percebido que, em muitos casos, o pessoal está fazendo. Onde está o principal problema que eu vejo hoje, o Tiossi? Para aí. O órgão identifica o risco,
define o nível de risco, define qual é a medida de tratamento e depois não faz mais nada. Então não tem ninguém acompanhando aquele risco para saber se ele aumentou, se ele diminuiu. Aquela medida de tratamento não foi alocada para ninguém. Então, quando eu digo assim, ó, eu preciso treinar os meus fiscais, quem vai ficar responsável por cuidar dessa ação de treinamento? Quando eu digo assim, eu preciso contratar um sistema, quem vai ficar responsável por acompanhar essa contratação de sistema? Tá? Se você não define um responsável, aquela ação ela não vai ser executada. Essa é a regra. Eu estava conversando com uma servidora um dia desses e ela falou assim, professor, tem anos que a gente pede esse sistema. Tem anos que a gente pede. Aí eu falei, mas você pede como? A gente falou para a área de TI que a gente precisa. E eles nunca deram. Eu falei, amiga, se você não definir uma pessoa para ficar lá batendo na porta da TI, de mês em mês, ou de trimestre em trimestre, falando assim, olha, eu te pedi isso aqui na data X, e você não fez ainda. Escreva aí por que você não fez. Coloque no processo. Vou te mandar um e-mail com cópia para o diretor. Vou te mandar um e-mail com cópia para o prefeito. E aí você explica por que você não está priorizando o meu processo, que no final das contas vai aumentar o risco do prefeito. Ah lá, eu posso fazer isso? Eu falei, é óbvio que você pode, você deve. Senão o pessoal da TI não vai te priorizar, porque você pode ter certeza, tem alguém que está batendo lá na porta do gestor de TI e dizendo para ele, olha, o meu é prioridade. E ele vai priorizar quem? Quem está batendo na porta dele. É assim que funciona. Então a gente tem que fazer todo esse processo e definir responsáveis. E mais, lá na frente, quando esse processo, quando a gente está falando de um processo de contratação, obviamente, né? Quando esse processo de contratação gerar os seus resultados, ou aquele contrato for finalizado, eu tiver que fazer uma nova licitação, toda essa experiência acumulada tem que ser olhada novamente. Para quê? Para que no novo processo, aqueles riscos que foram levantados, que foram identificados e talvez foram tratados, se eles tiverem sido tratados, eles talvez não sejam mais um risco tão grande. Tá? Se eles não tiverem sido tratados, eles podem ter aumentados. Então, eu tenho que revisar isso, além de revisar continuamente durante a execução do contrato, tem que ter uma nova revisão ali na minha licitação. Tá? Na minha nova licitação. Se você for ver, Tios, nossos contratos de dedicação de mão de obra, eles têm diversos problemas, via de regra, por conta disso. Porque a gente conhece os problemas, só que a gente não define responsáveis por tratar aqueles problemas, os problemas não são tratados, e aí chega no momento da nova licitação, o pessoal fala assim, poxa, essa empresa ruim ganhou de novo. A empresa ruim ganhou de novo porque ela não foi sancionada, e ela não foi sancionada porque ninguém colocou aquilo aí no relatório dizendo que ela não executou a contento, e ninguém colocou no relatório porque a pessoa não foi responsabilizada por aquilo ali. E aí é um efeito bola de neve. A gente gasta cada vez mais dinheiro, a gente contrata... faz um processo de contratação cada vez mais complexo, né? Porque esse é o sentimento que eu tenho. O nosso processo de contratação, ano após ano, ele é cada vez mais complexo, cada vez mais custoso, mas a geração de resultado é ruim, continua num nível muito baixo. Por quê? Porque a gente não faz esse tratamento de base. Rafa, eu concordo com você, é exatamente isso que eu penso. A gente vive num período de excesso de burocracia, processos pesados e que não são convertidos em eficiência. E eu percebo que, por conta do legislador, que deu uma atenção muito grande à etapa preparatória, agora na 14133, talvez, né, a bola da vez seja o estudo técnico preliminar. E eu tenho visto vários processos que são instruídos sem o mapa de risco, né? Porque está ali o foco no ETP e o mapa de risco simplesmente ignoram a exigência lá, né, do inciso 10 do artigo 18. Mas os que eu tenho percebido um mapa de risco é aquele mapa de risco mais para cumprir tabela.
né? Um Ctrl+C, Ctrl+V, pegou um modelinho ali na internet, porque o ponto principal, ao meu ver, está na questão do tratamento dos dados, né? Porque você, né, identifica ali o risco, você mensura, né, o grau desse risco, tá, mas quem vai fazer o tratamento, né? Como se dará o acompanhamento disso daí? Porque os problemas eles persistem ano após ano, e é incrível que as demandas são cíclicas. Raramente o poder público licita um objeto inédito, e os problemas são sempre os mesmos, né? É incrível isso daí. Então eu te faço uma pergunta bem objetiva, embora, né, eu imagine já a resposta, mas de quem que é a responsabilidade por elaborar esse mapa de riscos ali na etapa preparatória? Da equipe de planejamento da contratação. Tá? A equipe de planejamento da contratação tem que elaborar o mapa de riscos ao tempo que elabora o ETP. O mapa de riscos ele não surge após o ETP. O mapa de riscos ele é intrínseco ao ETP. Eu já vi alguns professores falando: olha, não precisa ter mapa de risco em todas as licitações. E aí eu digo: olha, se eu não tenho o mapa de risco na minha licitação, significa que eu também não tenho um ETP bem feito na minha licitação. Tá? Por quê, Tiossi? Para que serve o ETP? Né? Para a gente verificar soluções existentes e definir qual é aquela melhor sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista técnico, e também a lei não disse isso claramente, mas disse nas entrelinhas, e também sob o ponto de vista dos riscos existentes. Então, de nada adianta eu chegar lá no meu ETP à conclusão de que o objeto X é o melhor, porque ele é o mais barato e porque eu consigo implementar, mas se ele me traz muito risco na execução. Ora, se ele me traz muito risco na execução, talvez ele não seja o melhor. Talvez ele seja o pior, porque ele é mais barato, só que tem alta probabilidade de não gerar resultado algum. Então, a escolha da minha solução, ela passa por uma identificação dos riscos e levantamento do nível de risco de cada uma das soluções existentes. Tá? E aí, depois, o meu mapa de risco vai simplesmente objetivar isso, vai simplesmente deixar claro que os riscos levantados foram aqueles e que para essa contratação os riscos que sobraram são o risco 1, o risco 2 e o risco 3. Acabou, mas um ETP bem feito é impossível eu fazer um ETP bem feito sem identificar os riscos de cada solução existente, tá? Então a equipe de planejamento da contratação é que é responsável por fazer o mapa de riscos também. Lá na frente, vão ter vários agentes responsáveis pelo tratamento dos riscos. Então, um agente pode ser o ordenador de despesa, o outro agente pode ser o pregoeiro em determinado momento, o outro agente fiscal de contrato, depende do tipo de tratamento de risco que eu vou oferecer. Nos modelos que eu adoto nos meus cursos, tem risco que, por exemplo, fica alocado para o chefe de gabinete. Tem risco que fica alocado para assessoria de comunicação. Depende muito da situação. É importante isso que você trouxe, né? A definição de quem elabora, né, o mapa e quem é o responsável por dar o tratamento, né? Porque de nada vale elaborar um mapa sem que tenha o devido acompanhamento. E isso, obviamente, vai depender da estrutura de cada organização administrativa, né? Se existe uma centralização, se é descentralizado, se é cada secretaria requisitante, se cada departamento é o órgão demandante. Né? Por isso que é tão importante a definição através de um regulamento das atribuições, né? Um organograma onde tenha toda a cadeia de valores, o fluxo de um processo, que a gente consegue ter essa visão macro do processo. Ô Rafa, a lei ela traz ali diversas terminologias, né?
a questão da análise de riscos, matriz de riscos, gestão de riscos, né? Diferencia para nós, por favor, né? O que é cada um ou em qual momento se insere esses atos dentro de um processo licitatório, porque a confusão é muito grande no campo prático. Vou diferenciar, Tiossi, mas antes, se você me permite, eu só vou pegar um gancho nessa sua fala anterior, que é claro. O seguinte, a gestão de riscos, ela precisa seguir um determinado rito e tem regras a serem seguidas, ou melhor, princípios a serem observados. Tá? Um dos princípios é o princípio da personalização. A minha gestão de riscos não é igual à gestão de riscos de um outro órgão, mesmo que eu esteja falando de uma única contratação, tá? Eu vou explicar isso lá na frente, mas identificar os riscos que eu identifico para minha contratação, o nível de risco para essa contratação e o tratamento para essa contratação não é igual à contratação do outro órgão, mesmo que o objeto seja semelhante. Por quê? Porque a minha realidade é completamente diferente da realidade do órgão X, que é diferente da realidade do órgão Y. Fatores humanos e culturais precisam ser levados em consideração. Então, a gente vai ter um órgão que tem uma área de gestão de riscos. Uhum. E aquela área de gestão de riscos tem uma atuação profunda no órgão. A realidade ali é uma. E aí eu vou para um outro órgão, uma prefeitura, que as pessoas mal entendem o conceito de risco. A realidade ali é completamente diferente. Eu tenho um órgão, por exemplo, a Central de Compras do MGI, né, que faz contratações de grande vulto. Profissionais que fazem poucas contratações ao longo do ano e tem muito tempo para se dedicar a cada uma dessas contratações. E aí, a realidade deles é completamente diferente de uma prefeitura ou de um órgão estadual que faz 200 contratações, 300 contratações no ano e tem pouquíssimo tempo para analisar cada uma. Tá? Então, eu não posso sair copiando e colando. Por quê? Porque senão, se eu faço isso, já estou errado por aí. Agora, explicando esses conceitos. Rafa, até anotei aqui, vou incorporar nos meus treinamentos, princípio da personalização. Porque isso se aplica não só na questão relacionada aos riscos, mas na instrumentalização do processo como um todo, em especial na regulamentação, porque a gente percebe aí o famoso copia e cola, e isso faz com que as administrações percam uma grande oportunidade de assumirem o protagonismo, né? De terem realmente um processo com as características, com a cara daquela administração. Porque por mais que as demandas sejam da mesma natureza, até os objetos sejam idênticos, cada um tem uma estrutura, um material humano disponível, existem riscos específicos, seja em razão de características de localização, características políticas, econômicas. Então, usar como referência, como fonte de inspiração e estudo, aí tudo bem. É altamente recomendável, né? E tem um outro ponto também, se você quiser, antes de falar das diferenças, o uso da inteligência artificial também como um artefato para a etapa preparatória, mas o copia e cola é algo que a gente precisa eliminar imediatamente dos processos licitatórios. Perfeito, perfeito. Vamos abordar todas essas questões, meu amigo. Olha só, a gestão do risco, tá? Qual é a diferença entre gestão do risco, análise do risco e matriz de risco? Tá? Gestão do risco é o processo coordenado, o processo completo para dirigir uma organização no que se refere a risco, tá? Então, a gestão de riscos, ela não está ligada a uma licitação. A gestão de riscos, ela é transversal na organização, tá? Só que a lei que a gente está
falando aqui é a Lei 14.133, que é a lei que trata de contratações públicas, né? E ela veio falando de gestão de riscos nas contratações. Fazendo esse recorte, né? O que eu posso te dizer? Que o certo seria as organizações terem uma gestão de riscos de maneira geral que englobasse a gestão de riscos das contratações. Mas isso está longe de ser uma realidade. Então, o que a gente tem para hoje? Responsabilidade da alta administração em implantar pelo menos a gestão de risco nas contratações. Isso significa que a alta administração deve olhar não somente para as licitações, não somente para a dispensa e inexigibilidade de licitação, como também para as condições disponíveis para aquela área que faz as contratações, para as condições disponíveis para quem fiscaliza as contratações. Então, a gente está falando de uma gestão de pessoas. Quando a gente escolhe quem vai ser, quando a alta administração escolhe quem vai ser o gestor da área de licitação, quando define quem vão ser os fiscais de contrato, quando define quanto que vai alocar de custo, de recurso financeiro para curso, quando define que sistema que vai ser priorizado a ser oferecido para a área de licitação e contratos, ela ali está fazendo uma gestão de riscos, tá? De maneira ampla, como que, na verdade, deve ser. As licitações são só uma parte disso. Então, para eu fazer boas licitações, eu tenho que ter um bom gestor, eu tenho que ter pessoal qualificado, eu tenho que definir o tempo, eu tenho que fazer cronograma das minhas licitações, eu tenho que ter um plano de contratações bem definido, tenho que saber o que é prioridade e o que não é. Isso é a gestão dos riscos, tá? A análise dos riscos é um pedaço dessa gestão. Então, a análise do risco, ela está lá no meio do processo de gestão de riscos. Aí, essa análise, a lei definiu que ela deve existir nos processos licitatórios e pode ser feita nas contratações diretas, tá? A análise do risco, como eu falei anteriormente, é o cálculo da probabilidade e do impacto. Eu vou definir o meu nível de risco. E essa análise de risco, ela vem logo após a identificação de riscos e precede a avaliação dos riscos, que é justamente a etapa na qual eu vou decidir se vou tomar alguma atitude ou não, e uma vez que decidir, quem será o responsável por acompanhar aquelas ações de tratamento, tá? Então, a análise de risco é esse pedacinho pequeno. E a matriz de riscos, a lei definiu como sendo uma cláusula contratual que visa, né, manter o equilíbrio do contrato, tá? Então, quando a gente fala de riscos na iniciativa privada, a gente fala de matriz de riscos com outro conceito, que é aquele que eu trouxe alguns minutos atrás. Então, a gente vai ter a probabilidade, o impacto, e aquilo numa matriz, a gente vai identificar ali onde que aquele risco se situa dentro daquela matriz, tá? Então, ele está lá no nível alto, está no nível médio, está no nível baixo. Isso na iniciativa privada é assim. Para a lei, é uma cláusula que visa manter o equilíbrio. Mas isso não invalida o que eu acabei de falar. Por quê? Como que eu vou definir essa cláusula? Tá? Eu vou definir essa cláusula justamente fazendo a identificação dos riscos, a análise desses riscos, ou seja, calcular a probabilidade e o impacto. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu vou definir, poxa, o que eu preciso fazer aqui para que esse risco, para mitigar esse risco. Então, por exemplo, vou fazer um contrato e digo ali no contrato o seguinte, olha, o risco é uma obra, tá? O risco de acidente de trabalho, quem tem maior controle sobre isso?
A empresa contratada, não é o órgão, né? A empresa contratada é que tem maior controle sobre os seus profissionais. Então, quem deve cuidar disso? A empresa contratada. E aí eu coloco ali na minha cláusula o seguinte: se houver um acidente de trabalho que gere indenização, essa indenização deve ser integralmente paga pela empresa contratada, independente da situação. Se houver um aumento do preço do ferro acima de 40%, bom, acima de 40%, eu estou pressupondo que a empresa contratada não tem condição de arcar com o aumento no preço do ferro acima daquilo e que o órgão tem condição. Então, o órgão passa a ser responsável por reequilibrar aquele contrato no aumento do ferro acima de 40%. Abaixo de 40%, de quem é a responsabilidade? Da contratada. Se o câmbio variar mais de 10% para mais, de quem é a responsabilidade? Do órgão. Então, eu estou dizendo que até 10% é da empresa. Não venha me pedir reequilíbrio contratual, porque isso aqui está dentro do teu escopo de controle. Acima disso, eu estou dizendo que você não tem controle. Na pandemia, só para exemplificar, tá? Na pandemia, a gente teve um aumento de câmbio, absurdo. A gente teve um aumento de preço de combustível absurdo, a gente teve um aumento de preço de frete marítimo, de frete internacional absurdo. Absurdo que eu digo, por exemplo, para o frete foi 300% o aumento, tá? E além disso, a gente sabe muito bem que os portos ficaram fechados. Qual empresa que tem controle sobre um porto fechado? Nenhuma. Então, vamos supor que a empresa tivesse que me entregar o produto em 15 dias ou em 30 dias. Bom, naquela época eu não conseguia prever isso. Hoje eu já consigo prever. Bom, se eu estou comprando um grande carregamento internacional, eu posso colocar lá na minha matriz de risco que fechamentos de portos em nível internacional não são responsabilidade da empresa e travam o prazo imediatamente. O porto foi fechado por uma questão sanitária ou por seja lá que questão que for, não é responsabilidade da empresa, o prazo dela não está sendo contado, já defini aquilo. Então ninguém vai poder aplicar uma sanção naquela empresa, porque ela não tem controle sobre isso. Talvez nem eu tenha, tá? Mas isso já está explicitado. Então essa é a matriz de risco. Agora eu esqueci a outra parte que você tinha perguntado. Eu não sei se eu tratei de tudo ou se tem mais algum ponto aí. Você trouxe sim, né? A gestão de riscos, que é o processo coordenado, que não está vinculado a nenhuma licitação. A análise de riscos, que é o que está na etapa preparatória, mas o termo utilizado não foi o mais adequado, né? Porque seria um mapa de riscos ali inicialmente. Isso. E a matriz de riscos que está relacionado ao contrato, né? E você tocou num ponto extremamente relevante, Rafa, que é o reequilíbrio econômico-financeiro, porque fornecedor sofre, a administração pública sofre, os processos ficam ali parados por falta de um reequilíbrio. A gente sabe que no nosso país a inflação é altíssima e tem impacto do dólar, do barril do petróleo, da guerra da Ucrânia, né, da guerra de Israel, da Covid, de tantos efeitos que acontecem aí no nosso país, né, a política mesmo. E a gente percebe essa dificuldade, né? Obviamente não existe um percentual padronizado, porque os objetos eles acabam, né, incidindo vários fatores, seja um serviço quanto um produto, mas é algo que facilitaria muito se o poder público conseguisse, de forma gradual, definir essas matrizes de riscos nos contratos para a questão do reequilíbrio, porque até um determinado patamar, né, variação, os exemplos que você trouxe, até 10% para mais ou para menos, nem o poder público nem a empresa poderia pleitear, exceto se fosse, né, algo superveniente aí. Mas é um caminho que precisa ser desenhado e que certamente vai trazer resultados promissores. Com certeza, Tiossi. Essa é uma questão que eu bato muito há muitos anos, tá? Porque isso aí faz parte do sucesso, isso aí é pilar
para o sucesso, tanto não apenas para o órgão que contrata, como para o fornecedor. Tá? E esse é um dos pontos que eu abordo dezenas de vezes no meu livro, agora que vai sair para fornecedor. O que acontece? A administração tem que ter a sensibilidade de que determinadas questões, determinadas commodity, tá? Commodity varia normalmente em uma faixa X, tá? Só que às vezes aquilo sai do controle, às vezes dispara, câmbio. Normalmente está numa faixa X, só que às vezes dispara. Então, para pensar o seguinte, eu fiz um registro de preços para compra de notebooks. Uhum. Se o câmbio permanecer normal, permanecer dentro daquela faixa que eu estou acostumado a trabalhar, uhum, a empresa tem um ganho. Por que a empresa tem um ganho? Porque eu estou falando de tecnologia. E tecnologia tende a cair o preço a cada dia que passa. Uhum. Né? Então, a empresa ganhou uma licitação registro de preço, assinou a ata, né? Então, só durante o prazo de vigência daquela ata, a gente está falando ali de 12 meses, ela pode ter um ganho de 10%, 15% sobre o preço que ela cotou lá no início. Por quê? Porque o câmbio permaneceu igual, mas a tecnologia foi avançando e aquele equipamento que ela se dispôs a oferecer caiu de preço. Sim. E o órgão não prevê isso e deixa de ter um ganho. E muitas empresas também não prevêem isso e vão na sorte, tá? E vão na sorte. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Onde reside o problema? Quando sai dessa faixa que eu estou acostumado. A gente não costuma pensar que pode sair dessa faixa. Uhum. Então, você vê que agora o câmbio chegou a 6,30, 6,40. Isso, o câmbio comercial, se você for falar o dólar turismo, 6,50, 6,60. E aí, uma empresa que ganhou com um câmbio a 5,50, ela vai ter extrema dificuldade agora de comprar esse equipamento 3, 4 meses depois e oferecer para o órgão. Então, ela vai ter uma tendência de fazer o quê? Não querer cumprir o contrato. Uhum. Tá? Às vezes isso significa até a falência da empresa. E isso eu abordo no meu livro. E aí, olha só que interessante. O órgão, normalmente, os gestores públicos, eles falam assim, isso é problema da empresa. E eu digo, não é problema da empresa. Isso é um problema do órgão também, porque o órgão não licita por licitar. Uhum. Ele licita para atender um objetivo. Então, na medida em que a empresa não cumpre o contrato, o órgão passa a ter aquele problema também. Vai ter que fazer outra licitação, vai ter que sancionar, vai ter uma série de retrabalhos. Por quê? Porque não quis se dar o trabalho de colocar isso dentro do seu processo. Não quis dar o trabalho de identificar esse risco e definir como que seria o tratamento desse risco. Tá? Então, a lei, ao meu ver, ela acertou ao dizer, olhem isso daqui. Observem essa questão. A gente precisa amadurecer nisso. O problema é que tudo no Brasil a gente faz por lei, né? E empurrar a goela abaixo não funciona. Então, a gente vai precisar de um processo de amadurecimento muito longo. Não é só porque está na lei que o pessoal vai passar a fazer. Como você bem pontuou, a tendência inicial é copiar e colar. Eu não quero parar para pensar nisso. Eu não quero ter dor de cabeça. É assim que o pessoal fala, né? Eu não quero ter mais uma dor de cabeça com isso. Tá? Aí agora eu lembrei da sua outra pergunta, que era com relação à inteligência artificial. Isso, né? Perfeito. A inteligência artificial pode nos ajudar nesse trabalho? Pode, e muito. Nas aulas que eu dou, eu utilizo inteligência artificial para ajudar a identificar os riscos, para ajudar a definir medidas de tratamento, e o pessoal fica assim, boquiaberto, falando, nossa, eu nunca pensei que existia esse risco. Aí eu falo, mas existe ou não existe? Aí as pessoas, é óbvio, só que eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca parei para pensar que eu poderia tratar esse risco dessa maneira. E aí a gente constrói ali, dentro da aula mesmo, a gente já
pega uma contratação qualquer que a gente esteja trabalhando e constrói o mapa de riscos dentro daquela aula. Cara, isso é sensacional, porque é o seguinte, é o uso da tecnologia para ajudar aquelas pessoas que não queriam fazer a passarem para o estágio de fazer. E por mais que às vezes tenha um risco implícito aí, que é o da ferramenta trazer a mesma resposta ou resposta muito semelhante para todo mundo, pelo menos a gente pula de estágio, a gente sobe um degrau na maturidade, porque as pessoas começam a ler aquilo e falam assim, isso faz sentido, eu devia ter pensado nisso antes. Né? O viés, eu esqueci o nome, mas eu acho que viés do eu já sabia, alguma coisa assim, tem em inglês o termo, mas quando a gente olha, a gente fala, putz, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Né? Eu sabia que era assim, só que a gente não fez nada. Então, a ferramenta de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, essas outras ferramentas, se a gente dá o comando correto, se a gente conta a história corretamente, ela consegue identificar diversos riscos que são muito claros, só que a gente não para pensar no dia a dia. E faz isso assim, ó, numa rapidez, numa velocidade impressionante. E dali, meu amigo, o processo é melhoria, não tem como voltar, sabe? Então eu vejo o uso dessas ferramentas de maneira muito positiva, não só para a construção do ETP, como também para a construção do mapa de riscos. Rafa, muito bom, né? Pena que nosso tempo aqui expira também de forma muito rápida. Mas já fica o convite para você, assim que a sua obra for lançada, né? A gente grava mais um episódio, agora falando dos riscos especificamente para o fornecedor, mas você tocou num ponto sensível, que é a questão da licitação como via de mão dupla. Né? Às vezes o poder público simplesmente fala, não vou conceder esse reequilíbrio aqui, mas ele vai ter o trabalho de abrir uma nova licitação, de contratar um remanescente. Então nós temos que acabar com essa queda de braço. Né? O poder público precisa da empresa, a empresa precisa do poder público. Não existe licitação apenas com um lado da moeda. E essa visão macro e sistêmica vai permitir que nós tenhamos essa sinergia entre ambas as partes. Né? E por mais que não tenha sido inicialmente previsto, vamos então, através de um aditivo contratual, né, trazer essas alterações contratuais, até porque agora a nova lei permite contratos com vigência decenal. Né? Nós teremos contratos mais duradouros, a própria ata ela pode ser prorrogada por igual período. Então são questões que de forma gradual, né, nós precisaremos enfrentar, e a tecnologia da informação, a inteligência artificial, ela está aí para dar aquele plus, mas certamente é uma sementinha, né, que não só você plantou, mas a gente vem percebendo dia após dia o assunto sendo difundido, debatido. Então parabéns pela sua abordagem, pela sua didática, porque isso certamente vai resolver muitos problemas que a gente enfrenta há muito tempo no âmbito da administração pública. Rafa, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para nossos ouvintes, né, para os servidores públicos, para os gestores, para as empresas licitantes, sobre essa temática relacionada ao mapa de riscos, à análise de riscos, né, a importância disso no âmbito dos contratos administrativos. Amigo, o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu retorno àquela minha fala inicial, né? Você gerir riscos significa você ser cauteloso. E você pode ser otimista sendo cauteloso. E isso tem tudo a ver com o sucesso, tá? Para você ter sucesso, você precisa ter determinadas cautelas. Não pode sair fazendo as coisas da mesma maneira que sempre foi feito e achar que isso vai gerar resultados diferentes. Não vai. A gestão dos riscos, ela não é um trabalho a mais. Ela visa evitar que você tenha retrabalho lá na frente. Ela visa te ajudar a atingir os seus objetivos. E aí eu trago uma frase do Sêneca que é a seguinte:
sorte é um encontro do... sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa bem preparada, né? Então, a pessoa bem preparada não é só aquela que sabe o que tem que fazer, é aquela que sabe e executa, é aquela que bota a mão na massa, tá? E você vai ter sorte de ter uma boa licitação, de contratar uma boa empresa, de ter uma execução de contrato que gere resultados. Quando as boas empresas forem participar da tua licitação e chegarem ali e encontrarem um edital bem escrito, encontrarem cláusulas que preservem também o direito delas, cláusulas que preservem a administração. Então, essa é a sorte verdadeira, tá? A oportunidade que encontra pessoas bem preparadas. Pessoas bem preparadas executam, pessoas bem preparadas colocam em prática aquilo que houve. Não adianta nada chegar aqui, passar 1 hora ouvindo a gente, se não chegar lá no órgão e começar a colocar em prática, começar a pensar o que pode fazer e efetivamente fazer. Muito bom, Rafa. Senhoras e senhores, esse foi o professor Rafael Mota, trazendo um pouquinho da experiência dele sobre esse importante tema que consta na Lei 14.133 de 2021. Rafa, onde o pessoal te encontra? Quais são suas redes sociais, seus contatos? O pessoal te procurar aí para conhecer mais sobre o seu trabalho. Ainda bem que você falou, cara, que eu nunca lembro disso. Meu Instagram é rafaelmota.pro, meu site também, rafaelmota.pro, Rafael com F e Mota com um T, né? E o meu LinkedIn, no LinkedIn também eu publico muito trabalho. Meu LinkedIn é Rafael Mota Pro, ou só busca lá Rafael Soares Mota também vai me encontrar. Legal, Rafa, queria agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de aprender com você, né? Quem ganha é o nosso público, né? Porque realmente você é diferenciado, não é à toa que é referência nacional nessa temática. E certamente em 2025 estaremos juntos, ainda compartilhando muito mais conteúdo com esse nosso público. Queria agradecer aos nossos ouvintes, tanto que estão no Spotify quanto no YouTube. Já pega esse link, compartilha com a primeira pessoa que veio à mente, pois certamente vai ajudar a destravar a aplicação da nova lei de licitações. Você que está no Spotify, se esse conteúdo fez sentido para você, vai lá, avalia o nosso programa, clica nos 3 pontinhos, dá 5 estrelinhas para que o conteúdo possa alcançar mais pessoas também. Queria agradecer pela sua audiência. Esse foi o nosso episódio especial, fechando 2024 com chave de ouro, e certamente 2025 vem muito mais. Um bom final de ano para você, Rafael, para sua família, um bom final de ano para os nossos ouvintes, e 2025 o TIOSSCast vem com força total, compartilhando mais conteúdos sobre licitações e contratos. Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!